Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Escuta aí e lê comigo, medita junto comigo. É um texto bastante conhecido, que podemos estar encontrando no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 9, nos diz o seguinte: Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Versículo 10 do capítulo 9 de 2 Reis: Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 anos. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Senhor de toda a grandeza celestial, Deus, te pedimos de que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Esta mesma palavra que salva, que liberta, que transforma. Esta mesma palavra que nos traz vida e vida com abundância. Deus, nós te pedimos de que o Senhor revele esta palavra aos nossos corações. Amém e amém. Amados, antes de eu começar a ministrar, eu venho aqui agradecer a todas as manifestações em prol de estar me parabenizando. A cada um que tirou um pouco do seu tempo para estar me mandando mensagens, áudios, para estar orando por mim, para estar se manifestando de todas as formas, a cada um das redes sociais. Pois, como bem sabemos, anteontem foi meu aniversário, no dia 11 de março, foi meu aniversário. Então, quero agradecer de antemão a todos, tá bom? Que Deus abençoe de coração. Mas vamos à palavra do Senhor. Essa passagem é bastante conhecida por se tratar de Mefibosete, filho de Jonatas, que era aleijado de ambos os pés. Essa história é bastante conhecida, mas na verdade o tema que o Senhor hoje pusera em meu coração tem como eu chamar de ninguém sabe a tua história, mas muitos saberão que Deus te honra. Sim, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que passamos, não sabem as lutas que atravessamos. Imagina o quão era difícil para Mefibosete, alguém que tinha chamada, alguém que tinha a promessa, por ser ele da linhagem real, por ser ele da linhagem de Saul, e viria consequentemente Jonathan, e depois viria Mefibosete. Mas no decorrer do caminho acontecem acidentes onde as quais não podemos evitar. Eu me refiro a você que está aí do outro lado ouvindo esta palavra, cheio de sonhos, cheio de promessas. Já lutou tanto, mas em alguns momentos parece que nada vai dar certo. Imagina se era fácil para Mefibosete. Foi crescendo no palácio e quando chega em determinado momento, a Bíblia vai dizer, olha aqui, capítulo 5, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 4, olha só, a idade de Mefibosete. Jonatas
filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama, ou seja, a sua empregada, o pegou e fugiu, mas apressando-se ela em fugir, ela caiu e ele ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Está localizado em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Observe que Mefibosete não tinha a culpa. Observe que, de repente, o sonho de um jovem foi interrompido por um acidente de percurso. Sabe o que eu acho interessante? É que muitas vezes, quando as pessoas dizem que tudo estará acabado, Deus entra em cena. Deus mostra a sua glória e a sua grandeza. O que para alguém seria o fim, o que para as pessoas naquele momento seria o fim da história de Mefibosete, porque até então, pela sua deficiência, ele não poderia assumir nenhum reinado. Ele não poderia mais agora ser príncipe, não poderia mais agora ter os direitos que de fato lhe eram amputados ou que lhe eram direcionados. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós imaginamos. Nem sempre a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente imagina. Mas quando se coloca Deus na história, a vergonha se transforma em honra. Isaías 61:7 diz: por causa da tua vergonha, ele te coloca sobre dupla honra. Então, eu quero falar para você que porventura tem sido humilhado, humilhada, e até mesmo devido ao tempo que isto faz, você tem falado no teu íntimo: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus não está vendo o quanto eu estou sofrendo. Deus disse que eu iria sentar na cadeira, mas até agora a única cadeira que eu tenho sentado é a cadeira da humilhação. Oh, alargue-mintre, o que labaxergue-mintra. Mas saibas de uma coisa: se é promessa de Deus, Ele vai cumprir. Mas as coisas não acontecem ao nosso tempo, mas ao tempo de Deus. Como bem sabemos, chega um tempo em que Davi agora ocupa o trono que outrora era de Saul, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 16 de 1 Samuel que o profeta Samuel estava tendo dó de Saul, mas Saul, por consequentes erros, Deus o rejeita. E agora quem assume é Davi. Entenda algo, uma curiosidade na história de Davi. Davi foi ungido rei 3 vezes. E muitas vezes a gente acha que o nosso tempo não vai chegar. Quando Davi é ungido, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 9 de 2 Samuel que Davi estava em paz, que Davi estava bem, que Davi estava gozando do seu direito de reinado. Mas Davi se lembrou da promessa. O que é que o senhor quer dizer para mim, pastor? Que Deus está dizendo ao teu coração que a promessa dele está de pé. Alguém querendo ou não, alguém se levantando ou não, alguém querendo te apontar ou não, a promessa de Deus está de pé. A Bíblia vai nos dizer que Deus inquieta Davi e ele vai até Lodebar, porque após a morte dos pais e dos avós de Mefibosete, que no caso seriam o avô Saul e o pai Jonatã, ele é jogado por conta da sua deficiência
em Lodebar. Lodebar, terra do esquecimento, terra do abandono, terra do desprezo. Permita-me eu te dizer outra coisa da parte de Deus. Lodebar não é teu endereço fixo, mas é apenas um lugar de tratamento de Deus para que você sente na mesa. O que é que ocorre? Deus inquieta, Deus tira o sono de Davi para ir buscar, para se lembrar da promessa que ele houvera feito a Jonatas. E Davi vai lá, prepara a cavalaria real, e quando chega lá, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, ele se dá de cara com Ziba. Ziba, que até então era servo de Saul. Só que Ziba é aquele tipo de pessoa que sempre quer tirar proveito de alguém. Cuidado com os Zibas. Mas Deus, que conhece toda a história, Ele senta a pessoa certa, Ele honra a pessoa certa, e querendo alguém ou não, Deus faz e Deus cumpre com a promessa. O que é que ocorre? Quando Davi chega lá, a Bíblia vai nos dizer de que Ziba, quando vê Davi se apresentar, ele diz: sou eu, meu Senhor. Mas quando Davi pergunta, sobrou alguém, restou alguém da família de Saul ou de Jonatas, da linhagem, para que eu use de bondade por amor a Jonatas, ou seja, eu vim cumprir com a minha promessa. E eu queria saber se tem alguém, filho de Jonatã, ou parente, ou da linhagem de Jonatã, para que eu cumpra com a promessa que eu fiz ao pai dele. Ziba na hora diz, tem ainda, com desleixo, com um tom irônico, com sarcasmo, dizendo, olha, sobrou alguém aí da família de Jonatã, mas ele é aleijado de ambos os pés. Sabe o que é que eu quero te dizer? Que Deus acabou de falar ao meu coração, que quem nasceu para ser um mau servo, nunca servirá para ser um ótimo rei. Deus, ele tem hora que fala cada frase, né, que a gente fica abismado. Mas o que é que ocorre? Davi diz para ele, manda chamá-lo. Davi manda dizer para ele, olha, parece que eu estou aqui conjecturando. Davi diz, eu não estou querendo saber se ele é aleijado, se ele não é. O que eu quero saber é que tem promessa, é que Deus tem promessa na vida dele e eu vim buscá-lo para que ele sente e ele de contínuo comerá pão à minha mesa. Para terminar, e para que eu aplique esta palavra ao teu coração e ao meu também. As pessoas que hoje nos pisam, nos humilham, um dia irão ficar abismados quando Deus nos honrar. Mas você não vai se vingar, porque Mefibosete não se vingou, porque na verdade eles participarão do nosso culto de ação e graça. Daí então, eles saberão que Deus é em nossas vidas e que nós temos promessas. Que o teu filho tem promessa, que o teu marido tem promessa, que o teu esposo tem promessa, que a tua esposa tem promessa e que toda a tua família tem promessa de Deus. Amém? O que é que ocorre? Ziba fica com a língua solta, mas a promessa é liberada, a promessa é cumprida. Alguém pode até estar falando dos teus defeitos, mas Deus tem contemplado as tuas qualidades. E como percebemos, Ziba teve que ver, contemplar e servir a Mefibosete. Quando a gente olha para esta palavra, a gente percebe que tudo tem a ver conosco. E é sobre isso que eu quero te dizer. Que Deus vai te honrar. Que Deus vai te exaltar. No tempo dele e não no teu tempo. Segura esta palavra, toma posse. Em nome de Jesus. Quero hoje desejar parabéns
Para o meu amigo, o presbítero Gregório Louveira, amém? O mesmo é da cidade de Goiás e é pregador da palavra do Senhor, homem de Deus. E no dia 12 de março foi aniversário dele, do meu amigo, o presbítero Gregório Louveira, bem conhecido como presbítero Gregório, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, amém? Também no dia 14, ou seja, no dia de hoje, quem está completando mais uma primavera é a irmã Diná Trindade, também de Goiás. Então, ou melhor, o presbítero Gregório é do Mato Grosso, tá? Desculpa, o presbítero Gregório é do Mato Grosso e a irmã Diná Trindade é de Goiás. Eu já ia trocando as bolas. Mas a irmã Diná Trindade, que hoje está completando mais uma primavera, é de Goiás. E o nosso amigo, presbítero Gregório, pregador, pregoeiro da palavra, é da cidade do Mato Grosso, tá bom? Ambos estão completando mais uma primavera. Se você, meu amado, minha amada, também está completando mais uma primavera, parabéns, que Deus te abençoe. Que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Fica na paz, que Deus te abençoe e peço que estejas orando por nós, pois o nosso aparelho está com um pouquinho de defeito. Vez por outra, o teclado trava um pouquinho por conta de uma queda quando eu fui carregar. Mas que Deus nos abençoe. Amém? Fique na paz e que Deus nos abençoe. Deixo para a meditação dos aniversariantes. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Glória!